Olá, boa tarde. No próximo sábado vai ser assinado o memorando para certificação verde de comunidades cristãs. A Conferência Episcopal Portuguesa já anunciou que se vai associar também como parceira a esta iniciativa, que vamos conhecer melhor através dos nossos convidados. Está entre nós João Luís Fontes, da Comissão Executiva da Rede Cuidar da Casa Comum, e através das plataformas digitais, Marcial Felgueiras, que é o diretor executivo de A Rocha, uma organização dedicada à proclamação do amor de Deus por toda a criação, através de projetos de estudo e conservação do ambiente. Obrigado a todos por estarem hoje associados aqui a este programa Eclésia, e começava por falar um pouco mais à distância para Marcial Felgueiras. Pergunto, sei que esta organização, a Rocha, é que de alguma forma desenhou e esteve um pouco na origem, está um pouco na origem deste memorando, desta ideia. Como é que surge esta iniciativa, esta vontade? Olha, antes de mais, deixe-me, se calhar, ser um pouco humilde e reconhecer que a ideia não tem uma origem propriamente portuguesa. A Rocha, como organização de defesa do ambiente, começou em Portugal, na década de 80, entretanto internacionalizou-se, mantendo sempre o nome português A Rocha, e foram, de facto, os nossos companheiros no Reino Unido que começaram com um projeto destes lá. Nós achámos o projeto extremamente interessante, partilhámos com algumas pessoas que conhecíamos desde das organizações religiosas cá em Portugal, e fomos depois desafiados, de facto, a tentar coordenar uma plataforma para isto. Aí entramos em contacto com a Rede Casa Comum, porque eu achava muito importante ter uma plataforma o mais abrangente possível nas diversas denominações cristãs, e foi por aí que começámos, e que agora irá... a parte de acordo vai culminar no memorando, mas a parte de trabalho vai apenas começar aí. Muito bem. João Luís Fontes, esta Rede de Cuidar da Casa Comum também acolheu e é parceira, não é, neste interligar as comunidades cristãs, porque estamos desde logo aqui a falar de uma realidade ecuménica, não é? Que junta as diferentes identidades cristãs. Como é que é organizar este trabalho, ao fim e ao cabo, trabalhar esta sensibilidade pela casa comum, a partir de uma base também comum, que é a identidade religiosa, sim, que é a escritura, não é? Os próprios textos bíblicos? Bem, por um lado, a rede teve sempre, desde o seu início, e também nas intuições da sua fundadora, a Manuela Silva, este desejo e esta preocupação que ela não ficasse confinada ao espaço católico, mas que pudesse ser uma plataforma de encontro, uma rede que se estendesse para além deste espaço e que envolvesse desde logo outras denominações, outras confissões cristãs. Até porque ela sabia, e isso acaba por vir também muito nos documentos ecuménicos e de diálogo entre as igrejas já há várias décadas. Ela sabia como esta questão do cuidado pela criação até tinha, sobretudo, vindo de uma forma mais forte e mais presente nas agendas das igrejas, do lado do Conselho Mundial das Igrejas e nos vários documentos ecuménicos que vinham sendo assinados desde Graz, desde Basileia em 89, depois Graz, na própria Carta Ecuménica para a Europa, que estamos a celebrar precisamente os 20 anos também este ano. Aí estava muito presente já esta ideia do cuidado pela criação, não só como uma urgência e um desafio que se lançava à humanidade inteira e, portanto, também às igrejas que fazem parte desta humanidade e que têm um papel também de sinal e de fermento no meio da sociedade humana, mas podia e devia ser também um espaço e um caminho de diálogo e de trabalho em comum entre as várias igrejas, entre as várias comunidades cristãs. E foi, no fundo, com base nesta intuição e nesta percepção que, por um lado, a rede surge também a desejar esta ambiência ecuménica e que, por isso, acolhemos com muito bom grado o convite do Marcial para entrarmos neste diálogo a propósito deste memorando,
e que fomos logo também estabelecendo, também já há algum tempo, diálogo, por exemplo, com as igrejas do COPIC, que já tinham muitas delas também trabalho realizado, por exemplo, no âmbito anglicano, no âmbito metodista, trabalho também já de reflexão, com subsídios pastorais e estratégias para sensibilizar, para educar para esta questão ecológica, para desenvolver toda uma espiritualidade também em torno destas questões. Marcial Felgueiras, eu perguntava-lhe como é que surge então a Rocha. Que Rocha é esta de que estamos a falar? Estamos a falar desta sensibilidade pela casa comum, pelo ambiente. A Rocha é uma organização que não cabe apenas em Portugal, está presente em várias latitudes, em vários pontos do planeta. Como é que surgiu esta ideia? Olha, as diversas organizações missionárias ao longo dos anos sempre procuraram dar resposta às necessidades que reparavam nos seus tempos. Foram inicialmente as missões de literacia, as missões de saúde. Na década de 80 começou-se a falar muito das questões ambientais, que já, de facto, já vinham até faladas desde os finais da década de 60, com o Silent Spring da Rachel Carson, e achou-se que era extremamente pertinente que houvesse uma missão cristã dedicada ao ambiente. E daí a Rocha ter começado precisamente como uma resposta cristã para a crise ambiental. Agora, a Rocha em Portugal é claramente uma organização de defesa do ambiente, com uma distinção de qualquer outra, mesmo a nível mundial. É que tem uma inspiração cristã e faz trabalho prático no terreno, ou seja, não se fica apenas pela conversa, mas procura mesmo levar propostas concretas para a proteção e gestão ambiental. Aqui, o facto de termos agora avançado para este projeto, para este memorando, é apenas o levarmos à prática e queremos levá-lo à prática com os nossos irmãos na fé, em que queremos de facto que as comunidades cristãs se envolvam não apenas conhecendo qual é a questão teológica que estará por trás, quem é este Deus Criador que cria tudo e que é tudo muito bom, mas acima de tudo então para que nós saibamos viver o Evangelho, de sermos mesmo boas novas, não só para os nossos iguais, os outros seres humanos à nossa volta, mas de facto para toda a criação. E é um bom canal de testemunho para aqueles que não são crentes, não é? Este exemplo que pode vir das comunidades cristãs no envolvimento na causa ambiental, que acaba por ser também o respeito pela comunidade que é de todos. Sempre que nós estamos a amar aquilo que Deus ama, de certa forma estamos a fazer bom testemunho, porque estamos a ser imitadores de Cristo, por assim dizer. E quando somos imitadores de Cristo, estamos sempre a testemunhar. E daí que a causa ambiental, ou qualquer outra causa que seja amada por Cristo, é sempre uma excelente oportunidade para testemunharmos dele. O ambiente é óbvio nesse sentido também. João Luís Fontes, este é um canal também muito importante para aproximar as comunidades cristãs, sejam elas católicas ou de outras tradições. É também uma via podemos chamar de ecoecumenismo. Abre-se aqui uma possibilidade? Sim, aliás, como há bocadinho dizia, já esta possibilidade já era uma possibilidade aberta em termos dos desafios que já na Carta Ecuménica há 20 anos se percepcionavam naquilo que podia ser o legado e o contributo das igrejas para a construção de uma Europa mais fraterna, mais unida. É evidente que o desafio daí para cá ganhou um maior espaço público e também um maior espaço nas agendas das igrejas. E, por exemplo, no caso do catolicismo, com o Papa Francisco, com a Laudato Si e depois com encíclicas que, no fundo, quase reverberam a Laudato Si noutros âmbitos, como a querida Amazónia, ou a Fratelli Tutti, que entra depois no âmbito também, no fundo, da construção e da percepção dos laços íntimos que nos ligam a todos os seres humanos e a todas as criaturas. Isto ganha uma importância nova como espaço do testemunho comum. Também porque há aqui toda uma base bíblica e teológica que tem sido já aprofundada e que o próprio memorando propõe como também um espaço de diálogo e de partilha, porque é importante que se perceba que esta questão ecológica não é uma questão apenas de moda,
mas tem a ver com a identidade cristã, o profundo da identidade cristã, como o Marcial dizia, esta percepção a partir da Escritura de que, por um lado, a criação está cheia desta bondade de Deus e que nos é dada como um dom que importa cuidar. Aqui os textos bíblicos podem ser esse local de encontro, não é? Sim. Onde se percebe este cuidado e respeito pela criação. Exatamente. Aliás, tem que ser um ponto de partida, necessariamente, para isso, até porque muitas vezes no passado eles foram utilizados para justificar também o próprio domínio e a própria exploração dos recursos a partir de uma ideia de poder que é dada ao homem de mandar sobre a criação. Mas os próprios textos bem interpretados ajudam-nos a perceber que isto é sobretudo um dom que é confiado e que a dimensão que se tem que ter é o do cuidado. E vamos percebendo isso pela nossa própria experiência, porque percebemos como tudo está interligado nesta casa comum. Não é? E por isso também este alargar das dimensões da ecologia, não apenas à questão ambiental, se quisermos, mas esta dimensão de uma ecologia integral. No fundo, estes dois gritos que o Papa vai sempre mantendo ao longo dos seus textos, que é o grito da terra e o grito dos povos, não é? E que são dois gritos inseparáveis. Marcial Felgueiras, eu perguntava, sei que a Associação Arrocha trabalhou muito na construção também na definição deste memorando, e isto visa de alguma forma uma certificação, chamemos-lhe assim, podemos falar deste modo, para a sensibilidade ambiental das comunidades. Perguntava eu que critérios é que se pede então a uma comunidade crente, a uma comunidade cristã, para que adote e seja, digamos, certificada, faça este caminho proposto por este memorando? Olha, os critérios de facto são múltiplos. Vai desde a gestão de edifícios, vai desde mesmo a vivência cristã na prática, depois como é que é os estilos de vida que cada comunidade adota. Vai também nas celebrações cristãs. Quantas vezes é que o cuidado pela criação é referido ou é mencionado nas palestras ao longo do ano? Quantas vezes é que há celebração de cânticos, adoração com canções relacionadas com o cuidado com a criação? Depois também, mesmo em termos para aqueles que têm pequenas propriedades ou grandes propriedades, qual é o tipo de gestão que é feita pelas mesmas? E depois é a minha expectativa também que isto passe um pouquinho da ideia coletiva, mas depois também para a vida individual de cada um. E que também aí o cuidado pela criação seja transposto. De facto, não é nas grandes coisas que se vê as diferenças, é sempre nas pequenas decisões do nosso dia-a-dia que nós vivemos o Evangelho. Porque as grandes coisas é muito fácil, porque vamos todos juntos com aqueles que concordam connosco. É quando nós estamos no sozinho da nossa casa e que temos que tomar as decisões individuais que aí é que se vê mesmo até que ponto é que o Evangelho está mesmo a permear dentro da nossa vida. E é isso, são em todas essas esferas que se espera que o memorando trabalhe, e é em todas essas esferas que nós esperamos mesmo que os indicadores depois vão dando resultados. Agora, os indicadores, eles não nos vão classificar se somos bons ambientalistas ou não, se somos bons cristãos ou não. Acima de tudo, é uma ferramenta de diagnóstico, e depois não só um diagnóstico como estamos agora, mas à medida que os anos ou os meses vão passando, que nos consigam demonstrar claramente que estamos a fazer uma evolução, que estamos a conseguir ir um pouco mais além, com pequenas ações, mas que se calhar já vão fazendo uma melhoria. E muitas vezes toda esta progressão ambiental tem que ser assim de pequenos passos. Como os chineses costumam dizer, uma caminhada de 1000 km começa com o primeiro passo. Portanto, é por aí que nós teremos que começar, com pequenos passos, até chegarmos a uma caminhada muito grande. Este acaba por ser muito também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela plataforma Cuidar da Casa Comum. Vão percebendo também que há vontade entre as comunidades, que há uma sensibilidade a crescer por estas questões, por estes desafios. Sim, é verdade que o facto e no fundo a rede também nasce disso, ter havido um assumir específico da própria Igreja Católica, um assumir desta questão ecológica como uma questão central e premente
na vida atual da Igreja, foi muito importante para, no fundo, partir de referências mais vagas ou integradas noutros contextos, para trazer isto para a praça pública e para o coração da vida das comunidades. Portanto, isto foi algo muito importante. E depois o que vamos apercebendo através da rede, e a rede é mesmo isto, um espaço de confluência, de partilha de experiências, de disseminação de princípios e de linhas de propostas de ação, mas que engloba um conjunto de membros, quer individuais, quer institucionais, e no encontro, por exemplo, recente que fizemos, percebemos como muita coisa já se vai fazendo, às vezes não com tanta visibilidade, mas que acontecem, no fundo, nesta capilaridade, através do qual o testemunho vai passando e vai traduzindo, como dizia o Marcial, às vezes não em coisas que se veem muito, mas em ações muito concretas, que vão transformando o cotidiano das pessoas, o cotidiano das comunidades. Não é? E esta questão da conversão ambiental, não é? Do olhar a agressão ao meio ambiente como um pecado, não é? E que o Papa Francisco fala nisso. Há ainda aqui caminho a fazer por parte das nossas comunidades cristãs, perceber isto realmente como algo grave? Não, eu acho que é mesmo isso que indico, é um caminho. Porque o que é apontado depois nos vários documentos é inclusive esta ideia, que aparece muito também aqui no memorando, esta ideia de permitir um caminho de conversão. É uma conversão que também, pela dimensão integral desta ecologia, é uma conversão que envolve múltiplas facetas, mas que no fundo procura que cada pessoa e depois as comunidades onde estão convertam o seu olhar e depois traduzam isso de forma concreta, de modo a que esta percepção da nossa comunhão íntima com a criação e com os outros, a percepção de que as nossas atitudes, as nossas escolhas trazem consequências muito concretas aos mais diversos níveis e, portanto, todos temos aqui um papel a desenvolver, este aspecto é fundamental. E, portanto, há todo um trabalho aqui também de formação, que é preciso ter. Não tenhamos ilusões que com isto se resolve tudo, pode-se não resolver nada. Portanto, é preciso fazer aqui um caminho, e por isso o Marcial dizia, o memorando, é sobretudo se quisermos um grande chapéu de entendimento, onde depois acontecerão as coisas mais concretas, e essas depois percebe-se como é que vamos trabalhar, com que públicos, com que estratégias, com que metodologias, com que objetivos, e claro que esta questão da ecocertificação está aqui no coração desta proposta, mas há de ser depois este caminho concreto com as pessoas, que passa muito também pela formação, pela sensibilização dos vários agentes, e por isso o próprio memorando pressupõe isso, e o próprio Papa, agora no final do ano, Laudato Si, com uma plataforma de ação, acaba também por propor, se quisermos, ou mostrar a possibilidade de níveis diversos de atuação que não só são possíveis, como desejáveis. Não é? Portanto, temos aqui um amplo campo de trabalho pela frente. E, sobretudo, no âmbito católico, em que estas realidades vieram mais recentemente para o centro da vida das comunidades, portanto, há aqui um caminho de sensibilização grande a fazer. Não é? Marcial Felgueiras, estamos a falar de toda esta realidade, mas penso, e é também por aí que passa a identidade e a ação da rocha desta organização, é que as comunidades cristãs depois não fiquem a viver isto tudo, que é muito positivo, mas fechadas nelas próprias. Há aqui também um dinamismo que as projeta para fora do seu âmbito, para o mundo, para os locais onde estão, onde trabalham, para que esta consciência ambiental também seja multiplicadora de bons exemplos por todos os outros, não é? Exatamente. Quando nós lemos os Evangelhos e vemos a vida de Cristo, ele nunca viveu numa bolha. Ainda que hoje em dia viver numa bolha é sinónimo de boa saúde ou de proteção, nunca foi essa a perspectiva de Cristo. Ele andou com cobradores de impostos, com prostitutas, com pecadores e, portanto, é também nesse âmbito que nós temos que viver a nossa vida. A questão ambiental é para ser vivida com todos, porque todos fazemos parte do ambiente. E daí que não é para ficarmos fechados, não é para nos ficarmos apenas nas nossas comunidades, é para precisamente estarmos a trabalhar, independentemente se as pessoas até acreditam em Deus ou não. A questão ambiental não tem que estar fechada aí. Aliás, se há coisa que temos que reconhecer com muita humildade, é que a preocupação ambiental veio acima de tudo daqueles que não acreditam num Deus Criador.
e que tiveram uma resposta, se calhar muito mais bíblica do que nós, que temos as Escrituras e que sabemos quem é que criou tudo isto. E, portanto, todo este trabalho pode e deve ser feito em conjunto com outras organizações de defesa do ambiente, com outras pessoas preocupadas com o meio ambiente, sabendo que nós estamos a trabalhar para um Deus criador e que cuida de tudo isto. E, portanto, depois aí então poderá vir também a componente evangelística, chamemos-lhe assim. Mas de certeza que devemos trabalhar em completa comunhão e cooperação com todos os outros que estão envolvidos nestas questões. A Rocha sempre teve uma ideia muito clara de ênfase nas comunidades locais, porque temos que trabalhar com elas e não contra elas. A proteção do ambiente não pode ser contra o ser humano. Numa transculturalidade, quer seja de nações, profissões ou inclusivamente de fé, e sempre num espírito cooperante. Portanto, isso encaixa completamente bem dentro do que nós consideramos que deve ser feito este trabalho. Muito bem. Só para terminar, João Luís Fontes, próximo sábado é assinado este memorando. O que é que vai acontecer em concreto nesse dia? É um ponto de partida, digamos assim. Exatamente. Portanto, a proposta, aliás, surgiu do COPIC, que celebra nesse dia os seus 50 anos de fundação, e quiseram, de alguma forma, também assinalar esse dia com a assinatura deste documento, o que não deixa de ser muito significativo, por um lado, da importância que o próprio tema assume na vida das igrejas e, por outro lado, por expressar de uma forma muito clara a vontade de todos nós, que somos parceiros neste memorando e que estamos disponíveis para alargar a parceria a quantos quiserem juntar-se a ele, mas perceber como este âmbito da ecologia é um âmbito para um trabalho em conjunto e para um testemunho conjunto e credível do Evangelho. Muito bem. Memorando no qual participará também na assinatura Dom José Ornelas, a representar a Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigado a ambos por participarem hoje aqui neste programa Eclésia. A terminar, fica ainda esse convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 para acompanhar pelas 22h45 a emissão rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.